Qual a melhor maneira de aprender a tocar violão? Meu nome é Ezequias e eu ajudo iniciantes no violão a se tornarem violonistas preparados para tocar na igreja. Se esse é o seu desejo, se esse é o seu propósito, me siga aqui nas minhas redes sociais para você não perder nenhum conteúdo. E o tema da nossa aula de hoje é: qual a melhor maneira de aprender a tocar violão? E eu quero falar aqui para vocês sobre os tipos de linguagem e as formas de estudo que a gente tem no nosso instrumento. E muita gente acaba simplesmente estudando sem ter esse conhecimento. Então você não sabe quais são as linguagens e as diferenças e as vantagens de cada uma delas. E se você não tem isso, esse conhecimento, obviamente que você acaba misturando todas as linguagens, todas as formas de estudo e formas de se tocar violão e no final das contas não tem resultado nenhum. Então, para resolver isso, eu quero falar primeiro sobre os tipos de linguagens que existem. E algumas delas vão ser mais simples, outras mais complexas, mas no final das contas eu vou falar qual é a melhor forma para você começar os seus estudos, para ter resultados, para você estar tocando na sua igreja o mais rápido possível. E talvez você esteja estudando uma das formas mais demoradas ou mais difíceis, e aí você vai ter a oportunidade de alinhar aí a sua rota de estudo para conseguir ter melhores resultados. Primeiro delas, a gente vai ter a linguagem que são as cifras, que são aquelas letras, que é muito conhecido e muito famoso na internet, até porque é uma linguagem que tem vários sites que traz esse tipo de conteúdo. Qual é a principal vantagem da cifra? Primeiro, pelo fato de ter muitas cifras, ter muito conteúdo, muito material em cifras, então você acaba estando à frente das outras linguagens por conta disso. Agora, qual o grande problema da cifra? O primeiro deles é que grande parte dessas cifras vem errada, principalmente nesses sites famosos que tem aí na internet, você acaba tendo dificuldade de encontrar uma cifra correta. E às vezes você vai tocar um hino na igreja e precisa tocar esse hino, você pega essa cifra e quando vai tocar, às vezes você está tocando o hino errado. E não é um problema você tocar simplificado. Eu poderia tocar um hino, por exemplo, simples, desse jeito aqui, ó. Vou tocar primeiro o hino de forma complexa, do jeito que ele é com mais acordes, ó. Por exemplo, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Acabei de tocar o hino com vários acordes, que provavelmente poderia ter cifras com essa quantidade de acordes. Mas se você é iniciante, você poderia tocar apenas com 3 acordes assim, ó. O mesmo, ao único, só com 3 acordes, que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Percebe que eu acabei de tocar o mesmo hino, só que ao invés de eu utilizar uns 8, 9 acordes, eu utilizei apenas 3. Aqui no caso eu simplifiquei o hino, mas eu não estraguei e não coloquei acordes errados. Então eu poderia tocar em qualquer uma dessas duas versões. Mas o que acontece nesses sites famosos de cifra é você pegar hinos que tem um acorde errado no lugar errado. Isso acontece por quê? Porque são sites corporativos que qualquer pessoa pode estar colaborando e adicionando uma cifra ali. Então até você hoje, se quiser ir lá e colocar a sua própria cifra, mesmo você não entendendo muito sobre música, você pode estar contribuindo. E muita gente acaba colocando não na maldade, mas pelo fato de não entender muito sobre música, acha que está ajudando e acaba atrapalhando. Aí você está começando agora, vai lá, pega uma dessas cifras, toque errado, aprende errado e tem 2 trabalhos. O primeiro, você passa vergonha ao tocar errado na igreja, e o segundo, de ter que depois desaprender esse jeito errado, essa versão, para aprender o jeito certo. Então essas são as vantagens e desvantagens da cifra. A vantagem é que tem muitas cifras, é mais fácil, só que tem muitas cifras erradas para você poder baixar. Então tem que ter ponderação e tomar cuidado na hora de você estar decidindo qual cifra você vai seguir. Segunda linguagem que a gente tem são os números.
Os números servem para a gente poder estar fazendo solo, por exemplo. A nota Dó está na corda 4, na casa 3. Depois o Mi vai estar na corda 3, na corda 4, casa 2. O Sol está na terceira corda solta. Isso aqui serve para a gente fazer solo, por exemplo. Muitos solos que vocês veem em introdução, vem escrito em tablatura, que são aqueles números. Por exemplo, eu poderia tocar esse hino aqui, ó. Solo do hino para quê? Aí vai estar lá escrita a casinha, por exemplo, corda 2 na casa 9. Depois, corda 2 na casa 10. Depois, corda 2 na casa 12. E assim por diante, você vai tirando um solo, uma melodia. Qual a vantagem? É que é bem prático, você pode olhar nos números e já ir seguindo, mesmo sendo iniciante, tocando os seus solos. Mas tem uma grande desvantagem entre a tablatura, que você acaba tocando como um robô. Você até aperta aqui, faz o solo inteiro, mas você não sabe o que você está apertando. Então, automaticamente, você está se limitando e simplesmente fazendo como um robô. Simplesmente tocando um solo, decorando, mas não entendendo nada e não sabendo exatamente o que você está fazendo. Se precisar mudar o tom desse solo, você não consegue. Por quê? Você não sabe o que você está apertando. Você não sabe que tom você está. Você não conhece a escala daquela tonalidade. Então a vantagem é que é simples, tem muito material, assim como a cifra, e serve para solos, mas você toca de forma subjetiva e sem entendimento, então você continua sendo um músico limitado. Terceira forma, que para mim de longe é a pior delas, é a partitura. Por que eu acho que é a pior de todas? Porque partitura leva-se muito tempo para você aprender. Eu comecei a tocar violão e estudar através das partituras e quase desisti. Eu estudei durante um ano para praticamente não ter resultado nenhum. Porque partitura é muito demorado para você ter resultados. Então, partitura você estuda quase um ano, só a parte teórica. Depois mais um ano, só a parte prática para você conseguir mapear o instrumento. Depois mais um ano, tocando várias musiquinhas aleatórias e nunca chegando no seu objetivo de realmente estar tocando com segurança na igreja. No final das contas, você estuda muito e tem pouco resultado, até porque é muito completo. Então a vantagem da partitura é que tem tudo ali. Vai mostrar a nota, o tempo que você vai estar tocando. Só que a desvantagem é que é muito demorado e ninguém tem essa paciência e muito menos esse tempo de estudar e aprender a leitura de partitura. E a gente vai ter uma quarta e última linguagem, que é o ouvido. E muita gente julga ser a melhor linguagem entre todas elas. E o ouvido, a vantagem dele é que você consegue tirar qualquer hino que você quiser. Só que a desvantagem é que você só será capaz de tirar um hino, primeiro, que você conhece. Se algum irmão cantar um hino que você nunca ouviu na vida, pode ser a melhor pessoa de todas. Se ela não conhece o hino, ela não vai ser capaz de acompanhar esse hino, porque ele não tem referência. E o ouvido a gente toca sempre tendo referência, e o seu ouvido sempre vai ser proporcional ao seu nível musical. Então a vantagem é que você é capaz de tocar qualquer hino, a desvantagem é que você só é capaz de tocar hinos que você já ouviu. Diferente da partitura ou da cifra, que mesmo se você nunca ouviu, o hino ali tem as notas e você pode estar acompanhando e seguindo. Agora, entre todas essas 4 linguagens, qual a melhor, professor? A melhor delas vai ser para você iniciar, e a mais rápida e simples, a cifra. Mas obviamente que você não vai simplesmente tentar aprender, ler cifra e pegar qualquer cifra da internet. Dentro do meu curso de violão gospel do Melodias e Riffs, eu trago para os meus alunos cifras atualizadas e todas corrigidas e simplificadas, para os nossos alunos terem resultados mais rápidos, aprender vários hinos e ter a confiança de que está tocando uma cifra corrigida. Então, grande parte dos meus alunos, mesmo começando do absoluto zero, com menos de 3 meses, já estão tocando na igreja. Só que eles garantem que estão tocando certo, até porque além das cifras, tem um tutorial que eu trago para os meus alunos e eles já aprendem do jeito certo. Mas eu também ensino dentro do meu curso de violão gospel todas essas linguagens: leitura de cifra, tablatura, partitura e tocar de ouvido. Por quê? Se você quer ser um violonista, um músico preparado para tocar na igreja, você tem que ser capaz de tocar de todas as formas possíveis. Por quê? Se você precisar tocar lendo uma cifra, se você sabe, você consegue resolver. Se você não sabe, infelizmente, você não toca. Tablatura, partitura de ouvido, a mesma coisa. Então não existe simplesmente a melhor de todas as linguagens. Existe a melhor para você começar, que é a cifra, mas depois você precisa conhecer todas as linguagens para você se tornar um violonista completo e independente para tocar na igreja. Tá bom? Espero que você tenha entendido e gostado dessa aula. Deixe o seu like, o seu gostei, compartilhe essa aula com alguém que você sabe que tem interesse em aprender a tocar violão para estar tocando na igreja.